É bom colocar, porque tem pessoas que estão entrando com E-mail. outro e-mail e eu não tenho como identificar. Maria Santos, eu não sei quem é. Tia, o dia Maria 10 Santos. o Augusto César entrou aqui por algum jeito. Ninguém sabe como, só sei que Agora ele eu vou colocar. sei. Espera aí só um minuto. Nátia. Ok. Miguel, Caio, Pedro. Quem colocou, coloca só uma vez, tá bom? Não precisa colocar 2 vezes, não. Tá bom. Ashley já tá ok. Eu vi. Coloca o nome só uma vez. Página 129. Tá bom. Eu já deixei na página. Achei. Ô, tia, eu não fiz porque hoje eu acordei muito tarde. Não se Nossa, Pedro, essa é a justifica. desculpa? É sério. Por que acordo 7 horas da Enquanto manhã pra vocês vão fazer colocando, dever. viu? Enquanto vocês vão colocando aí no chat o nome, o número, enfim, para poder fazer a frequência, eu vou pedir a Nátia e o Miguel que reenviem suas atividades, porque vocês estão enviando, mas não está aparecendo. Viu? Por gentileza, reenvia. A senhora viu a minha? Meu amorzinho, pelo áudio, eu não estou identificando quem é. É o Gabriel, tia. Vi, Gabriel. Coloquei até um comentário. Recebi. Quem que Miguel. recebeu a minha? Miguel, eu sei que tu enviou, mas não está aparecendo a atividade. Tia, eu acho que ele só marcou como concluído e não Isso. mandou. E não mandou. Então, você, por gentileza, reenvia, tá bom? Reenviou agora, foi? Sim, tia, aí a tia descobriu ou ainda tá identificando que é Maria Santos? Não sei quem é essa Maria Santos. Não fui eu que autorizei, não conheço. Quem foi Maria A senhora pede ela para falar, para ela ligar o microfone para ver se Bem, meu amorzinho, ela deve estar ouvindo e não deve estar... Ou não deve tu estar fala ou tu mas escreve. vamos lá. Página 129, iniciando a correção para não perder muito tempo, tá? Tia, Primeira Clarinha. questão, pois ela se identifica, que ela tem que colocar o nomezinho dela e o número de chamada, tá bom? A Cecília aparecendo. Tia, gente, deixa o microfone ligado para responder ou pelo chat? É melhor pelo chat. Melhor pelo chat, tá? Vamos lá. Primeira questão, desliga os microfones. Primeira questão, os componentes do sangue têm a função de defesa do organismo e de coagulação. E de coagulação são, respectivamente, quais os componentes do sangue que têm a função de defesa e de coagulação, respectivamente, em sequência? Quem é que faz aí, tem a função de defesa e quem é que tem a função de coagular? Coloca só uma vez, tá, Caio? Não preciso colocar várias vezes, não. Só uma vez eu já entendo. Estou dando espaço para os outros colocarem também suas respostas. Da sala de 24 participantes, parece que só tem 4. O restante não participa. Oi, Caia. Eu entendi já, viu? Ó, a resposta correta na primeira questão é a alternativa C. Leucócitos e plaquetas. Ok? 2. As células conhecidas por macrófagos têm importante papel nos mecanismos de defesa do nosso organismo. Elas fagocitam bactérias, restos celulares e partículas que penetram em nosso corpo. Essas células são características do tecido? Questão 2. Células do tecido conjuntivo. Muito bem. Acertei. Precisa Até falar no agora, todas microfone. eu já Não precisa acertei. falar no microfone. Quantas vezes eu vou ter que te orientar que tu não precisa falar? B, né, tia? B de bola. 3. O tecido sanguíneo é formado pelo plasma,
substância formada principalmente por água e proteínas, e 3 tipos de elementos figurados. Marque a alternativa que estão indicados estes elementos. Questão 3, alternativa? Alternativa D de dado, tá certo. Plaquetas, hemácias e leucócitos. Está correto. Continuando. Questão de número 4. A respeito do tecido cartilaginoso, é correto afirmar que... O que é correto afirmar sobre o tecido cartilaginoso? Questão 4. Questão 4, alternativa D. Muito bem. Pode apresentar fibras proteicas, como o colágeno, entre outras células. Questão 4, alternativa D. Correto. Questão 5. Os tendões são estruturas formadas principalmente por tecidos? Questão 5. Os tendões são estruturas formadas principalmente por tecidos conjuntivo denso, tá? É a alternativa B de bola. Página 130. 6. Tecido formado por uma ou mais camadas celulares sem vascularização, com pouquíssimas substância intercelular, muitas estruturas de adesão das células. Desculpa, deixa eu ler de novo. Desculpa. Tecido formado por uma ou mais camadas celulares sem vascularização, com pouquíssima substância intercelular, muitas estruturas de adesão das células, podendo ter função de absorção ou secreção. Alternativa correta, alternativa D, certo? É o tecido epitelial. Questão de número 7. O tecido epitelial do intestino apresenta microvilosidades, que correspondem a um recurso utilizado para... Questão 7, alternativa B. Está correta de vocês. Aumentar a sua superfície de absorção. Correta. 8. A atividade metabólica de cada tecido depende diretamente das trocas feitas com os capilares sanguíneos. Considerando os diferentes tecidos, assinale... Considerando os diferentes tecidos, assinale aquele que apresenta a menor taxa metabólica. Questão 8. Qual alternativa vocês colocaram? Questão 8. A alternativa é cartilagem. Alternativa B, tá? Alternativa B, cartilagem. Ok, time? Continuando. Questão 9. Mamíferos aquáticos, como centauro, desculpa, centauros não. Eu olhei para outro canto aqui, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Questão 9, né? Mamíferos aquáticos, como os cetáceos, possuem um espesso revestimento de tecido adiposo com importante função para... Questão 9, alternativa correta, até agora ninguém disse. Opa, Nara acertou. Alternativa correta na questão 9, apenas até agora só a Nara.
Neste caso aí, os mamíferos aquáticos, eles possuem um extenso revestimento de tecido adiposo. O tecido adiposo é aquele tecido da gordura, referente à gordura. Então, qual é a alternativa correta? Para evitar a perda de calor. Alternativa C. Ok? Ai, foi, cara. Então, desculpa, tia não viu. Continuando, questão 10. Temos aí, com relação ao tecido epitelial, analise os itens 1, 2 e 3 e assinale a alternativa correta. Vou pular essa parte dos... Não, é rapidinho. Primeiro item, possui células justapostas com pouca ou muita substância intercelular. 2, desempenha as funções de proteção, revestimento e secreção. 3, é rico em vasos sanguíneos por onde chegam o oxigênio e os nutrientes para as células. Das alternativas a seguir, qual a alternativa correta que vocês marcaram na questão 10? Certo, Maria Isabelle, Miguel, Taimo, Raika, Caio, está correto. Cecília, tudo bem? Está correto também, tá? Questão 10, alternativa C, muito bem. Ô, José, já estamos encerrando a página 131. Depois você, por gentileza, assista novamente para você pegar a correção das questões anteriores, tá bom? Página 131 agora. É questão de número 11. O alimento passa do esôfago para o estômago como resultado de uma onda peristáltica. Assinale a alternativa que mostra o tecido responsável pela peristalse do sistema digestório. Certo, Nara, Taimon, Maiane? Estou tentando ver aqui o resto, não está subindo. Caio também, ótimo. Eu. Não preciso falar no microfone, não, eu estou vendo, porque não tem como eu dizer a lista de nomes. Alternativa correta, alternativa B, tá? Tecido muscular liso. Questão de número 12. A pele formada pela derme e pela epiderme constitui o maior órgão do corpo humano. Além de proteger o corpo e evitar a dessecação, esse órgão apresenta estruturas relacionadas a outras funções, tais como a percepção da dor e da temperatura, a secreção de substâncias e a manutenção da temperatura corporal. Na realização de todas essas funções, participam diferentes tipos de tecidos, com exceção do tecido... Qual tecido não participa? Certo, Miguel e Isabelle. Na questão 12, o tecido que não participa aí neste caso é o tecido cartilaginoso, tá? Alternativa B, B de bola. 13. Questão de número 13. A circulação sanguínea no organismo humano tem papel central no equilíbrio orgânico interno. Homeostase. Oxigênio, glicose, aminoácidos, minerais e vitaminas são transportados pelo sangue. Quanto às células, fragmentos celulares encontrados no sangue, marque a única alternativa correta. Na questão 13. Certo, Nara. Ok, Gabriel, Caimo. Na questão 13, a alternativa correta é a alternativa E, tá? Alternativa E. Certo, Letícia Borges? Ok? Número 14. As glândulas originam-se... As glândulas originam-se de grupos celulares que proliferam a partir do tecido... A partir do tecido epitelial, alternativa A, tá? Questão 14, alternativa A. Ok? Passando a folhinha, dando continuidade.
Posso continuar, né? Passando a folhinha, dando continuidade. Capítulo 8, tá? Pronto, né? Então, dando continuidade aí no capítulo 8, nós temos aí, nós estudamos a célula, né? Nós tivemos 2 capítulos referentes à célula. Nós estudamos a membrana plasmática, o citoplasma, nós estudamos o núcleo. Nós estudamos que um conjunto de células formam os tecidos acabam formando os órgãos e os sistemas. Então, a gente vai começar a estudar justamente essa parte relacionada aos órgãos e aos sistemas, os órgãos que compõem os sistemas, tá ok? Então, iniciando aí, nós temos o sistema digestório, certo? Vocês já devem ter percebido que o nosso corpo é uma espécie de uma máquina bem complexa, né? Tem muitas informações relacionadas ao nosso corpo, ao corpo humano. Alguém quer falar? Tá com o microfone ligado. Então, dando continuidade. Quem quiser falar é só pedir no chat. Tá? Então, o sistema digestório é um dos primeiros sistemas que nós vamos estudar, certo? Nesse capítulo aí é referente ao sistema digestório. Qual é a função do sistema digestório? Ele tem a função de quê? De retirar, tá? E absorver os nutrientes. De onde vêm esses nutrientes? Dos alimentos que nós ingerimos. A função do sistema digestório é justamente retirar, absorver todos os nutrientes dos alimentos que nós ingerimos, tá? E esses alimentos que nós ingerimos, esses nutrientes que são ingeridos através da nossa alimentação, que são absorvidos pelo sistema digestório, eles depois de percorrer todo o sistema digestório, as substâncias, os nutrientes são absorvidos, são levados até a corrente sanguínea, tá? Nós vamos ver isso aí no passo a passo, mais detalhado, ok? Deixa eu só olhar se tem alguma coisa aqui no chat. Boa tarde, Márcio. Vamos chegar um pouquinho mais cedo, tá? Já tá muito tarde. O horário de aula começa 1h, tá, meu bem? Aí atrasa demais tanto você como desconcentra um pouco. Pedro Marcial, com relação às atividades, a tia pede que você envie elas em dia, tá? Aproveitando o novo conteúdo do capítulo, preciso falar uma coisa que tem boca, que é formada por uma pela. A digitação aqui não está muito legal, não, mas acho que dá para entender alguma coisa. Nós vamos falar também, viu, Miguel? A respeito dos dentes. Nós vamos falar também a respeito, certo? Vamos por parte. Então, nós temos aí a função do sistema digestório qual é? Repetindo mais uma vez, retirar e absorver os nutrientes dos nossos alimentos, certo? Tá certo, Miguel, daqui a pouco tu fala novamente, tá? Mas nós vamos falar a respeito dos dentes também. Tá certo, Maria Clara. Aí tu tenta novamente, né? Ver se dá certo. A de hoje eu já aceitei, tá bom? Certo? Então, é retirar os nutrientes, absorver esses nutrientes e eles serem lançados na nossa corrente sanguínea para poder, assim, ir para todas as células do corpo, ok? Quais são os órgãos que compõem o sistema digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, que nós chamamos de intestino delgado e intestino grosso, tá? Tia, a laringe. Esqueci, foi? Nossa, professor, na hora que a senhora falou de intestino, na minha cabeça deu intestino delgado. Aí a senhora falou intestino delgado. Pois é, intestino delgado, intestino grosso, o reto e finaliza no ânus, tá? Então, esses são os órgãos que compõem aí o sistema digestório. Nós vamos ver eles aos pouquinhos, tá bom? Temos também aí algumas glândulas, que nós chamamos de glândulas anexas, que são salivares, pâncreas e o fígado, tá? São glândulas anexas
ao sistema digestório, certo? Temos aí dois tipos de digestão que ocorrem, que é a digestão mecânica e a digestão química. Qual a diferença desses dois tipos de digestão que ocorrem no sistema digestório? A digestão mecânica é aquela que nós precisamos fazer força, nós realizamos através da força. Por exemplo, a mastigação, tá? Quando nós estamos triturando o alimento, tá? Isso daí nós já começamos a realizar aí a parte da digestão relacionada à digestão mecânica, parte do triturar, do misturar o alimento, certo? Gente, vamos tentar escrever correto, porque para mim poder entender o que, é que vocês estão falando aqui tá ruim. Tia, a digestão mecânica. Fala, Time. A digestão mecânica é aquela que nós precisamos mastigar, não é? Isso. Triturar. Nós trituramos e misturamos o alimento. Já a digestão química, ela é realizada quando há ação de enzimas, ou seja, nós engolimos esse alimento, o nosso organismo ele libera algumas enzimas que vão pegar aquelas partículas que já estão menores, mas vão conseguir quebrá-las em tamanhos menores ainda, para que esses pedacinhos, esses fragmentos que foram que sofreram a ação das enzimas, eles possam chegar até a nossa corrente sanguínea, eles possam ir para as células através da nossa corrente sanguínea, tá certo? Deu para entender, Daima? Deus sim, senhor. Os nutrientes vão para a corrente sanguínea, né? Vão para a corrente sanguínea. E o que resta, né? O resto é eliminado pelo ânus. O que é desnecessário para o nosso organismo é eliminado através do ânus, tá? No caso aí são as fezes. As fezes já é a parte que não tem mais nada a ser aproveitado no nosso organismo, então é eliminado. Então, forma-se as fezes, tá? Então, a digestão acontece dessas duas formas, a mecânica e a química, tá? A mecânica é quando a gente faz o processo de triturar e misturar o alimento, e a química é quando há ação de enzimas para poder quebrar aquele alimento em partículas bem menores, para que assim o nosso organismo possa absorver melhor os nutrientes e possa ser levado essas partículas que são importantes para as células do nosso corpo, tá? Possam ser absorvidos, possam ser transportados através da nossa corrente sanguínea, certo? Alguma coisa até aí? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Fala melhor no microfone. As frutas possuem água? Sim, possuem. Se você observar, até os alimentos que a gente tem como alimentos mais secos, eles possuem líquido, tá? Então, as frutas, elas possuem líquido, elas possuem água também, viu, Miriam? Tipo, quando a gente espreme uma laranja, sai o suco. É um líquido. Mas ele tá perguntando aqui no chat se as frutas possuem água. Possuem, tá? As frutas possuem água, possuem líquido. Quando nós, por exemplo, ingerimos um biscoito, o biscoito é seco. Mas se você observar, ao começar a triturar, realizar aí o que nós chamamos de mecânica, começamos a mastigar, aquele biscoito ele é umedecido através da nossa saliva, página 132, Márcio. Aquele biscoito ele é umedecido através da nossa saliva, e ele, através da mastigação, forma-se uma espécie de bolo, que nós chamamos de bolo alimentar, né? Por isso que se recomenda, acho que foi até na aula passada que o Time falou alguma coisa relacionada à comida, que comia muito rápido, alguma coisa do tipo, que você deve mastigar bem o alimento, triturar bem o alimento antes de engolir. Por quê? Porque assim você está facilitando o processo de digestão. Nada, depois eu pergunto. Só um minutinho. Quando você engole o alimento, você mastiga rápido, não consegue triturar bem o alimento, o que é que acontece? Vai dar mais trabalho para o seu organismo quebrar aquele alimento em partículas menores, para que assim aqueles nutrientes possam ser absorvidos, tá? Fala, Time. Então, nós temos a digestão mecânica, que quando nós mastigamos, quando que nós usamos o outro tipo?
É quando nós Quando não chega no trituramos. estômago. Não, quando chega no estômago, o nosso estômago ele libera enzimas que eles vão quebrar em partículas bem menores aquilo que tu já triturou. Então são meio que duas partes, né? Não há dois tipos diferentes, são só duas partes da digestão. No caso, nós nos referimos como dois tipos diferentes, dois tipos relacionados, né, de digestão. Mecânica, porque se a gente formos observar, a digestão ela inicia-se na boca, desde o momento que você começa o processo de trituração, né, do alimento. Então, você já está dando início ali à digestão. Quando você tritura bem o alimento, ele já vai chegar ao seu estômago com partículas menores. Então, quando chega no seu estômago, o estômago libera enzimas que vai quebrar em partículas menores ainda aquele alimento, para que os nutrientes possam ser absorvidos pela corrente sanguínea. Porém, quando você não mastiga bem o alimento, essas enzimas elas vão ter mais trabalho, elas vão trabalhar mais para poder quebrar o alimento e absorver os nutrientes, tá? No caso, nós realizamos aí os dois, tanto a mecânica como a química. Certo, Taima? Certo, obrigado. Alguma outra coisa? Não, senhora. Tá, então, na boca, nós ingerimos o alimento através do processo de mastigação, junto com a saliva, que eu já até falei a respeito da saliva. São glândulas, né? Nós temos glândulas anexas, que auxiliam aí no sistema digestório, que é justamente as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Eles ajudam aí no processo digestório. Tá, então, quando nós ingerimos um alimento, engolimos um alimento, ou mastigamos o alimento, né? A nossa saliva, ela tem o papel de umedecer esse alimento, fazendo com que a gente forme um bolo alimentar, e esse bolo alimentar possa passar pela faringe, pelo esôfago, e assim chegar até o nosso estômago. Chegando ao nosso estômago, ele recebe algumas enzimas, e essas enzimas, elas vão quebrar em partículas menores o alimento que foi ingerido, certo? Fazendo com que esses nutrientes possam ser absorvidos, possam ser levados através da corrente sanguínea às células do nosso corpo, ok? Ok? Todo mundo tão calado. É porque eu te disse que não é pra falar nada, né? Aí Não, a mas gente é para botar no chat, não é para falar nada no microfone, que vocês ficam brigando e não falando algo relacionado ao conteúdo, né? Pois é, aí a gente Você também entendeu tá já, pesquisando. tá? Então, ó, lá na página 132, no quarto parágrafo, tem dizendo o seguinte, ó: os alimentos que ingerimos contêm os nutrientes necessários para abastecer nossas células, permitindo, assim, que elas realizem suas funções. Então, isso, time, tá? Todo alimento que nós ingerimos, o nosso corpo, ele vai procurar o quê? Absorver os nutrientes daquele alimento, certo? Absorver os nutrientes daquele alimento. Esses nutrientes que são absorvidos, eles são levados para as células do nosso corpo, são espalhados, são levados às células do nosso corpo, e essas células, elas acabam, esses nutrientes acabam permitindo que essas células, elas desempenhem suas funções, certo? Ok? Página 133, que essa páginazinha da 132 é só uma introduçãozinha e é basicamente o que eu já falei para vocês. Mesmo porque agora, como nós vamos dar início no capítulo, estamos iniciando o capítulo referente ao sistema digestório, desculpa pelos gaguejados, referente ao sistema digestório, nós vamos aí, se eu não me engano, até o capítulo 15, só falando a respeito dos sistemas, tá? Relacionado aí aos sistemas, nós vamos estudar os sistemas e os órgãos do nosso corpo, tá? Então, aí na página 132 é só uma introdução que depois vocês vão ler, certo? E qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês anotem, na próxima aula a gente retira. Miguel, desculpa, não deu para me ler. Deixa eu ler aqui, tentar ler novamente. O chat saiu. Só um minuto, Miguel. Apesar da urina ser referente a outro sistema, eu vou te responder, tá? Com relação à questão, ao que tu está perguntando,
o correto é que a urina ela tenha o tom transparente, ela não tenha cor, né? Então, assim, quando você está com a coloração diferente, você tem que observar, porque pode ser uma infecção urinária, tá? E dependendo se for uma infecção urinária, você tem que procurar um médico. Não, Maiane, você não vai escrever nada agora. Nada, nada, nada. Não estou pedindo para você escrever nada, apenas ouvir e participar. Entendeu, né, Miriam? Mas nós vamos estudar isso aí mais adiante, quando a gente estiver falando sobre sistema urinário, certo? Pode, Gabriel, falar. São quantos sistemas, mais ou menos, que a gente vai estudar? Quantos sistemas? Ixi, Gabriel, são muitos sistemas que nós vamos estudar. Muitos. Nós vamos estudar o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema locomotor, nós vamos estudar o sistema sensorial, nós vamos estudar o sistema excretor, tá? Sistema nervoso, glandular. Esquelético. Então, não se preocupe não, que nós vamos ver detalhadamente todos esses sistemas, certo? Hoje nós vamos falar só a respeito do sistema digestório e é mais uma introdução, certo? Então, vamos lá, dando continuidade ao sistema digestório. Como a gente já tinha falado, a digestão, podemos dizer que inicia-se na boca. Então, nós precisamos dos nossos dentes, que foi até o que o Miguel já mencionou lá. Me arrependi da pergunta. Por que, Gabriel? Como o Miguel já mencionou lá na frente, né? Então, nós necessitamos dos nossos dentes. Os nossos dentes, por exemplo, a formação dos nossos dentes acontece a partir, né, no caso aí, a formação dos nossos dentes acontece a partir da sexta ou até entre a sexta e a sétima semana de vida uterina, ou seja, ainda dentro da barriguinha da mãe, já começa essa formação dos dentes, certo? O que foi, Miguel? Posso continuar? Tá? Então, os nossos dentes, ele tem um papel fundamental justamente nesse processo aí de digestão mecânica, né? Porque eles permitem triturar o alimento, tá? Então, nós temos que ter bastante cuidado com os nossos dentes. Esses dentes, essa formação dos nossos dentes acontece desde a sexta ou sétima semana de vida, certo? Esses dentes, eles vão receber o que nós chamamos de calcificação a partir do 5º mês de gestação, certo? Tá? A partir do 5º mês de gestação é que esses dentes vão receber a calcificação. E outra curiosidade com relação aos nossos dentes. Por isso que nós temos aí o que nós chamamos de dente de leite, né, e dentes permanentes. Por quê? Porque quando nós chegamos na fase de 6 anos de idade, entre 6 e 7 anos, hoje em dia já tem criança com até menos, já começando a trocar esses dentinhos, há uma troca. Esse dente de leite, ele acaba sendo substituído por um dente que nós chamamos de dente permanente, tá? E se vocês observarem depois, quando vocês estiverem realizando a leitura, que eu vou pedir para vocês realizarem, vocês vão observar lá na página 136 que tem aí a arcária dentária, e vocês vão observar a função de cada um dos nossos dentes, tá? Gabriel, não é na página 138, não. Já pulou demais. 132. Já pulou demais. Meu dedo escorregou. Tá? Pulou um pouquinho demais. Dedo escorregou. Ok, aí. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Ok. Então, colocando aí na página seguinte, na página 134, tá? Com relação... Tia, como funciona o aparelho? Miguel, fala no microfone qual é a tua dúvida, se possível. Tia, como funcionam os aparelhos de dente?
Ah, sim, o aparelho que tu está se referindo é aparelho de dente, né? O aparelho de dente, como tu se refere, no caso do aparelho dentário, é para fazer uma correção, certo? O aparelho que você coloca nos seus dentes é para fazer uma correção. Por quê? Porque às vezes o seu dente está torto, ou às vezes tem um espaço grande entre um dente e outro. Então, é preciso fazer uma correção, tá? Para corrigir, como disse a Letícia aí, para corrigir aí os seus dentes, tá? Deu para responder ou ainda tem alguma coisa relacionada, Miguel? Se tiver, tu me diz. No microfone. Ah, deu certo? Tia, já é 1h37, tia. E até que horas? 1h40, É né? 1h40. Ah, sim, desculpa. Já tem um tempinho. Tá, Miguel? Isso aí, o aparelho, quando nós colocamos um aparelho, é para fazer a correção dos nossos dentes. Porque provavelmente tem algum espaço, ou os dentes são muito próximos ao outro e precisam ser afastados um pouco, né? Para não correr o risco de ficarem tortos. Com relação ao tempo para usar, Letícia, isso vai depender do odonto que estiver fazendo o acompanhamento. Porém, eles recomendam quanto mais cedo, melhor, para ir já colocando os seus dentes no local correto, digamos assim. Porque quanto maior você tiver, quanto mais tempo demorar, corre o risco de você precisar usar por um tempo maior também este aparelho, né? Então, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês com relação aos nutrientes dos alimentos é que existem nutrientes que são tidos como orgânicos e nutrientes inorgânicos. Só um minutinho. Existem nutrientes que são orgânicos e existem nutrientes que são inorgânicos. Os nutrientes que são inorgânicos são os sais minerais e a água. E os nutrientes que são orgânicos, tá? Orgânicos aí, no caso, são o quê? Proteína, lipídios, tá? Carboidratos, enfim. Quem queria falar? Caimo, era você que estava interrompendo? Não, né? Pois é, pessoal. Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula o que é que eu vou querer que vocês façam, tá? Vocês observem lá, ok? E na próxima aula a gente conversa mais um pouquinho. Leiam essa parte aí, página 132 até a página 138, tá? Realizem a leitura dessas páginas. Façam alguma anotação para a gente discutir se tiver alguma dúvida a Tia, respeito. é só até a 138, tia. Para leitura, sim. Por enquanto, sim, tá? Tia, E lá no Google Sala de Aula eu vou colocar. Desculpa aqui sem me interromper, tia, mas necessitamos fazer o Investigue ou ainda não? Vou colocar também. Tá? Vou colocar lá no Google Sala de Aula o que é que vocês vão fazer. Não, amanhã é sexta-feira, eu não tenho aula com vocês. Só na próxima semana, tá bom? Uma boa tarde para vocês. E até a próxima. Beijo. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau.